Eu sou o Jonathan da FI Sistemas e hoje estamos aqui para o último vídeo da primeira temporada de treinamentos do sistema Odontotec e nosso assunto hoje será orçamentos em auditoria. Então a gente vai ver um pouquinho de quando acontece isso, como acontece para o orçamento cair em auditoria. São N motivos, talvez não dê para a gente explorar todos eles, porque isso também varia de operadora para operador. A gente vai ver os mais comuns, né? E a gente vai também conseguir ver onde visualizar o porquê que caiu esse orçamento em auditoria. Então, a gente vai ver as informações que o auditor talvez tenha a maior prioridade para olhar. A gente consegue ver também dentro do orçamento. É uma coisa relativamente simples, mas é útil. Por quê? Porque tem bastante gente que costuma questionar: ah, por que esse orçamento caiu em auditoria? Não era para cair, é orçamento de ato complementar e tal. Mas tem algumas regrinhas que são úteis, vamos dizer assim, para a gente saber e conhecer o porquê que o orçamento está caindo em auditoria. Então vamos começar. Como eu costumei fazer até o presente momento, eu vou continuar sempre nos vídeos que eu vou fazer, passando uma definição, vamos dizer assim, do assunto que a gente está tratando. Obviamente, nem sempre vai ser a definição perfeita, né? Porque isso acho que não existe, até porque varia de operadora para operadora, esse tipo de informação. Mas é uma coisa que a gente aqui da F Sistemas, né, costuma usar como uma definição mais geral. Bom, o que é um orçamento em auditoria? Obviamente, acredito que todo mundo que for ver esse vídeo já sabe o que se trata, né? Mas é legal para fins de informação mesmo. Bom, orçamento em auditoria é aquele orçamento que por algum motivo, tá? Então, como eu disse na abertura do vídeo, existem várias formas de, de orçamento cair em auditoria. Então é um orçamento que por algum motivo caiu em auditoria e vai ser auditado, obviamente, por alguém que chama auditor. Então é uma coisa que acabou ficando meio que um pleonasmo, mas é isso aí mesmo. Então é um orçamento que caiu em alguma regra, né? Esbarrou em alguma regra e ele caiu em auditoria. Tá? Então ele vai ter que passar por um auditor, o auditor vai avaliar as necessidades desse orçamento, ver se aquele orçamento realmente precisa ser feito, ou se foi feito da maneira correta, né? Porque a gente tem auditoria inicial e final, né? Ou seja, a auditoria antes do cara, do dentista, né? Do cooperado fazer o tratamento, realizar os procedimentos, né? E também depois que ele já realizou. Por quê? Para saber se está tudo correto e tal. Então, auditoria, orçamentos em auditoria são os orçamentos que vão ser analisados por um auditor, de alguma forma. Então ele pode ser auditoria inicial, uma auditoria final. Tem regras que todos os orçamentos caem em auditorias, então isso varia de ornodonto para ornodonto. Então o que a gente vai estar vendo a princípio, vai ver os motivos mais comuns e onde enxergar isso dentro do K2. Então a gente vai abrir a telinha aqui de orçamento, operacional orçamento. Vamos digitar aqui, pegar um orçamento que eu já sei que está em auditoria, só para a gente ver o porquê que esse orçamento está em auditoria. Esse orçamento aqui. Então, vou abrir. Uma coisa que já é legal, obviamente, mais uma vez falando, a maioria já deve saber que existe quais são esses tipos de orçamentos, né? Mas para quem não sabe, orçamentos em auditoria são do tipo 3, tá? Orçamento em auditoria ou intercâmbio, tá? Então, dos dois eles passam por uma análise, ou pela outra operadora, que se trata do intercâmbio, ou pelo auditor. Então, tipo 3, orçamento em auditoria e intercâmbio. Beleza. Então, esse orçamento está em auditoria, por se tratar de um orçamento local e tal. A gente vai ver aqui o porquê que ele caiu em auditoria. A notificação fica aqui, ó. A quantidade de US ultrapassou o limite de 350. Então, foi um dos erros, vamos dizer assim, né? Um dos motivos para esse orçamento aqui cair em auditoria. Outro motivo foi que o procedimento do restauração em resina estava em garantia. Então, ele tinha um tratamento, tinha uma data daquele tratamento. A restauração, para essa operadora que a gente está usando de exemplo,
tem 365 dias de garantia, né? E o orçamento tinha feito apenas 70 dias. Tá? Então, além disso, foram duas, né? Restaurações no mesmo dente, né? Fácil A e M. Na verdade, três. Aqui embaixo a mesma coisa, fácil Z. Quatro. São quatro procedimentos, digamos assim. Quatro faces do dente que caíram em garantia porque já estavam relacionados a um outro orçamento. Orçamento 419703. São todos do mesmo orçamento. Então, esse orçamento aqui, o orçamento 42, 43 e 27, esse orçamento aqui, caiu em auditoria. Por quê? Porque ultrapassou o limite de US, tá, que foi definido, a gente já viu. Para quem não viu o vídeo de limite de US, está disponível para vocês. A gente fez um vídeo sobre como definir o limite de US, as formas de ver isso. Então, um dos motivos foi que ultrapassou o limite de US. Sem contar esses outros procedimentos aqui que estavam já em garantia. Então, esse carinha aqui caiu em auditoria por conta disso. A gente vai fazer um teste agora lá no SAEC e ver algumas coisas que o operador pode fazer. Tá? Então, são algumas coisas que a senha de operador consegue fazer para mandar ou não orçamentos para auditoria, ou na verdade até liberar esses orçamentos. Então o operador consegue fazer algumas coisas também. Mas o cooperado, enquanto ele estiver lançando, o sistema para ele vai inibir algumas funções, vamos dizer assim. Então a gente está aqui com o módulo de operador, tá? O módulo operador. Eu vou começar a digitar um orçamento aqui de teste, só para a gente ver as opções que o operador tem em relação aos orçamentos em auditoria. Então, vamos abrir aqui, selecionar um profissional qualquer, só para efeito de teste. E vamos selecionar aqui um beneficiário que seja da Uniodonto Bebedouro, para a gente ter um orçamento local. Acho que isso aqui está legal. Validar os dados, beleza. E continuar. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lançar somente atos cobertos, só para a gente ter algumas informações. Vamos lançar aqui, beleza, presentes. Eu não sou dentista, né? Então não sei quais são os melhores atos para estar lançando. Vamos lançar esse aqui, beleza. É um ato coberto, então o cooperado oferece pouca coisa. Aqui embaixo a gente tem as opções que o operador tem. Então, além do K2, do SAEC, respeitar algumas regras de enviar para a auditoria todo o tratamento de um determinado convênio, ou então todo o tratamento de um determinado cooperado, é possível também, quando o operador estiver digitando esse orçamento, selecionar aqui para enviar para a auditoria esse tratamento aqui, esse orçamento. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Então, lá dentro do K2, a gente conseguiria ver a senha de quem mandou esse orçamento para a auditoria, quando foi que foi feito isso. Tá? Então, essa é mais uma das formas de se saber o porquê que um orçamento caiu em auditoria. Bom, então agora eu vou concluir esse orçamento aqui, só para a gente poder enviar ele para a auditoria e ver qual que é o resultado disso aqui. E uma conclusão. A situação aqui, ó, a auditoria. Tá? Então, ele mostra todos os procedimentos que estão na auditoria. Então, como a gente não tem tanto tempo assim, uma coisa que é interessante ver quando é concluído o orçamento. O cooperado consegue também ver quais são os procedimentos que ficaram em auditoria. Tá? Então, ele consegue ver certinho quais são esses procedimentos. No nosso caso, foram os 3 procedimentos. Por quê? Porque eu mandei o orçamento todo para a auditoria.
Então a gente vai olhar lá no K2, pegar o número desse orçamento aqui, para a gente poder olhar lá e ver como que fica esse orçamento lá no K2. Aqui, beleza, olha aqui, o tratamento está aqui, tipo do orçamento 3, olha a notificação, auditoria obrigatória. Por quê? Porque eu, como operador, fui lá e enviei esse orçamento para a auditoria, ok? Então é uma das formas do orçamento estar em auditoria, cair em auditoria. Tá? Então, uma outra forma, aqui em gerencial, parâmetros, deixa eu ver aqui, gerencial, parâmetros, geral, na aba site. A gente tem aqui uma outra forma dos orçamentos caírem também em auditoria, que é a auditoria aleatória. Então, a cada 15 orçamentos, um deles cai em auditoria. Tá? Então, isso acontece de forma, digamos, aleatória. Tá? Então, é uma outra forma, e lá na notificação vai estar marcado, se eu não estiver enganado, auditoria aleatória. Ok? Então, ele tem essa forma de também estar caindo em auditoria do orçamento. Ok? Então, a gente viu que é possível identificar dentro dos atos, né, dos orçamentos que estiverem em auditoria, do tipo 3, identificar qual o motivo desse orçamento, desses atos, né, estarem em auditoria. A gente viu uma forma também do operador definir que aquele orçamento vai cair em auditoria, e também a gente viu que tem a auditoria aleatória, que é uma outra forma do orçamento estar caindo em auditoria, além das regras que a gente já falou anteriormente, né, que existem formas de definir que vou mandar todos os orçamentos desse beneficiário para a auditoria, ou tem outras formas também. Tá? Então, essas são algumas delas. Então, a gente viu que tem esses tipos aqui. Outras formas, se a gente for dar uma olhada bem rápida aqui, é, por exemplo, enviar para a auditoria se já existir um tratamento de auditoria. Isso aqui a gente são as pré-validações, né? A gente fala se acontece ou não acontece no local, no intercâmbio, tá? Então, isso eu já expliquei num vídeo anterior, a diferença entre pré-validação e validação. Eu vou repetir, tá? Porque isso é importante saber. Ainda mais para o pessoal que mexe aqui no gerencial parâmetros, a diferença entre pré-validação e validação. O nome basicamente já diz, mas vamos dar um exemplo. Quando estou digitando um orçamento e eu coloco por algum motivo uma face inválida para esse tratamento, se a opção faces inválidas estiver marcada em pré-validações, no momento em que eu incluir esse ato, ele já vai me dar a mensagem de erro, falando que a face que eu estou tentando digitar é uma face inválida. Caso contrário, se tivesse marcado aqui, nas faces inválidas, só que nas validações, o que aconteceria? Eu digitaria todo o meu orçamento, todos os atos, tá? E ele só ia me mostrar o que tivesse errado depois que eu tivesse já concluído a digitação. Tá? Então, para algumas coisas isso é interessante, para outras não. Tá? Por isso que o sistema te dá essas opções aqui. Então, uma das coisas que está aqui em validações é enviar para a auditoria se já existia um tratamento desse beneficiário em auditoria. Ok? Então, a gente tem aqui outras configurações, que é para simplesmente não permitir um novo tratamento se já existia em auditoria. São algumas coisas que a gente consegue fazer também. E tem a abinha auditoria aqui, que é algumas configurações, mas já não tratando-se mais do orçamento em si, né, mas da auditoria como um todo. Para falar se eu mostro o beneficiário, se eu mostro o profissional que está auditando, tá? Que está sendo auditado, na verdade. Se eu envio para a auditoria quando não informar nenhum auditor específico. Se eu utilizo o sorteio de auditores, que é para fazer um rodízio dos auditores na minha operadora. Então são algumas formas. As outras são várias as formas, né? Como eu disse já no início do vídeo, não seria possível analisar uma delas, né? Mas a gente viu a forma de identificar o motivo, né? Por qualquer um que ele seja, a gente consegue identificar esse motivo dentro do orçamento em cada um dos atos. Ok? Espero ter ajudado. E que a gente possa contar com vocês, caso haja dúvidas, né? Para o plantão da sexta-feira.
ok? Bom, esse foi mais um vídeo, na verdade o último vídeo, né, dessa primeira temporada de vídeos de treinamento, né, do tópico orçamentos. E na sexta-feira, dia 17, a gente vai ter mais um plantão de dúvidas, caso seja necessário, das 9h30 às 10h30, pelo Skype da FI Treinamento, tá? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.